Olá, muito obrigado por se juntarem a nós para mais um episódio. Desta vez, conversamos com dois amantes do cavalo de toureiro, Alberto Dias e Manuel Paim. O Alberto começou a montar a cavalo com 13 anos em casa do engenheiro Fernando Sommer de Andrade e é equitador profissional há mais de 35. Sem hesitar, aponta como seus mestres Francisco Cancela de Abreu e Luís Negrão. A certa altura da sua carreira, dedicou-se ao ensino de cavalos para toureiro, ditos de touros. Aprendeu muito em casa de David Ribarteles e de lá para cá passaram pelas mãos cavalos de quase todos os grandes toureiros nacionais e espanhóis. Nos últimos anos, acumulou a paixão pelos cavalos com a responsabilidade da gestão da ganadaria Cunhal Patrício, em conjunto com o seu irmão. Enfim, nas suas palavras, tem tido uma vida dedicada ao cavalo e ao touro numa paixão sem limites. O Manuel, por seu turno, nascido em 1958, foi forcado do grupo de Santarém. É agricultor e criador de cavalos desde os 20 anos, continuando o trabalho que o seu pai, António Paim, iniciara ao fundar a codelaria com o mesmo nome. Como poderão comprovar, o Manuel é de todos os convidados que já tivemos, talvez o maior admirador do cavalo toureiro e da evolução da tauromaquia nos últimos anos, o que tornou a conversa cativante pela oposição à visão clássica do Alberto. Este é um episódio da série Tauromaquia. Ao longo deste episódio, tentei explorar um pouco o tema da lida a cavalo, o antagonismo entre o toureiro clássico e moderno, a tentação de torear um touro colaborador por conforto e ainda a viabilidade económica da criação de cavalos de toureiro. Esta foi, no entanto, uma conversa diferente das anteriores, porque mais focada no cavalo. Interessou-me particularmente a oposição das duas visões do toureiro, tema a que talvez voltemos no futuro se vocês, ouvintes, mostrarem o mesmo interesse. Espero que gostem tanto como eu desta conversa. Manuel, o toureiro clássico ou moderno? Moderno. O touro é um adversário ou um colaborador? Adversário. E a tauromaquia é ou não é uma escolha viável para a seleção dos cavalos? Completamente inviável. Alberto, o toureiro clássico ou moderno? Clássico. O touro é um adversário ou um colaborador? Um adversário. E a tauromaquia é ou não uma escolha economicamente viável para a seleção de cavalos? Não, penso que não. Não sou criador, mas penso que não. Começamos, se calhar, a dar a oportunidade ao Manel para, se quiser comentar a primeira. O toureiro clássico ou moderno? Moderno, porque tudo na vida tem que evoluir e a gente ficar agarrados às coisas de antigamente e que no meu tempo é que era e que antigamente é que se fazia bem feito e tudo o que se faz agora é inventado, não tem valor, está completamente errado. O touro é uma arte e, como qualquer arte, sofre aperfeiçoamentos, modernizações. O próprio touro modernizou-se, evoluiu, e o toureiro, como não pode deixar de ser, teve de lhe acontecer o mesmo. Uhum. E estou convencido. Será que lhe consigo pedir para diferenciar o que é o toureiro clássico e o que é o toureiro moderno? Para começarmos com termos bem definidos. Se a gente, se calhar vamos, o que eu interpreto que é o toureiro clássico, é o toureiro praticado por toureiros mais antigos, embora um toureiro que eu aprecio, que se chama António Ribarteles, é alcunhado por toureiro clássico. Eu não posso dizer que não posso ver torear o António Ribarteles, claro que gosto. Mas se me perguntarem se me diverte mais ver outros toureiros que mexem no touro de outra maneira, que têm outro género de adornos, têm outra maneira de levar os cavalos, têm outro género de sortes, eu, claro que, na minha opinião, como é lógico, aprecio mais as coisas evoluídas, as coisas novas. Faz-me lembrar alguns factos concretos de toureiros que trouxeram novidades, e novidades é modernizações, e que eu apreciei sempre muito. Não deixo de dar valor aos chamados toureiros clássicos, mas diverte mais e faz mais ir às praças ver um toureiro moderno, que tenha evoluído, que traga coisas novas, do que aquele que eu já sei, vá lá dentro do clássico, que é a maneira de torear, o citar o touro de uma certa maneira. Gosto que o toureiro, como em tudo, tenha uma evolução, e uma evolução no sentido do espetáculo, e que divirta ao público, e que seja mais agradável, e acho que o toureiro moderno traz mais gente à praça e as pessoas divertem-se mais. Pode haver, eventualmente, sortes do toureiro clássico com mais valor do que algumas do toureiro moderno, mas isso é normal e há de ser sempre assim. A mim, pessoalmente,
toureiro moderno, sem dúvida. Alberto, olha a oportunidade assim. Eu sou mais do toureiro clássico, mas é claro que o toureiro clássico também se vai adaptando aos dias da modernidade, não é? Não se toureia, quando eu falo no toureiro clássico, não é torear-se como se toreava há 100 anos atrás, porque era tudo diferente, não há comparação possível. Eu acho é que dentro do toureiro clássico, quando eu considero toureiro clássico, vem tudo de um conjunto de cavaleiro, cavalo e maneira de encarar a tauromaquia em si, a maneira de torear. Porque o toureiro clássico, penso eu, é a essência e é a base do toureiro em si, e do toureiro clássico também varia um bocadinho para o toureiro moderno. Quando eu me considero uma pessoa do toureiro mais clássico, talvez seja por gostar das bases do toureiro mais vincadas durante as lides dos touros. Como quais? Epá, tudo tem um princípio, as coisas têm que ser... não se pode descorar tanto o classicismo e pensar talvez tanto só no modernismo. Tem que haver um conjunto... Tem que haver uma forma mais junta entre as duas coisas. Porque, ou seja, no fundo, a base é o toureiro clássico, não é? E depois vai aparecendo o toureiro moderno. Porquê é que aparece o toureiro moderno? Aparece o toureiro moderno porque o próprio touro se foi modernizando, foi tendo umas condições de lide muito diferentes do que tinha antigamente. E ou o contrário, o touro moderno aparece porque o toureiro exigiu. Está bem, porque é a seleção natural das coisas, a evolução das coisas. Mas eu quando falo no ser clássico, não é estar agarrado ao passado e achar que antigamente é que era bom, nada disso. Não é nostalgia. Não é nostalgia. É a minha maneira até de ser, não é? Há uma coisa que a gente não pode confundir, e eu acho que tu também estarás de acordo, Alberto. Às vezes confunde-se o toureiro clássico, o toureiro que tem os cavalos arranjados e portos e submissos. Isso não é isso que eu digo. Mas às vezes, eu não digo que tu dizes, mas às vezes vai-te um bocadinho nessa conversa. E isso não é verdade. Há toureiros modernos que têm os cavalos tão bem arranjados como os clássicos e vice-versa. O toureiro clássico, quando eu digo o toureiro clássico, o toureiro tem regras. E quando se é clássico, cumpre-se essas regras com mais cuidado. Tenta-se cumprir mais com certas regras. De que regras é que estamos a falar? Não, é desde a lide do touro, da colocação do touro, de saber os terrenos da praça como deve ser para colocar o touro no sítio exato para poder pôr um ferro melhor, é ter conhecimento de base sobre o touro moderno também tem de saber fazer isso, porque senão a coisa não resulta. Mas eu não estou a dizer bem do clássico para criticar o moderno, são os dois igualmente bons e são os dois adaptados à sua época. O que eu considero, na minha maneira de ver, é que cumprir o toureiro clássico tem que estar mais, talvez, um bocadinho agarrado a certas bases que são a base disto tudo. Depois varia para todos os lados, não é? Pois há toureiros que têm um toureiro mais moderno porque, pronto, os mais novos são mais modernos porque apanham esta época contemporânea e as coisas mudaram, acima de tudo porque o touro tem sido selecionado de uma maneira que dá para fazer muito mais coisas e dá para o toureiro usufruir até muito mais do touro do que se usufruía antigamente. Por isso é que antigamente o toureiro clássico tinha que ter um conhecimento talvez maior sobre o touro e sobre os terrenos da praça e sobre a maneira de lidar para conseguir dar a volta ao touro, porque o touro era muito menos previsível do que é hoje. Portanto, o toureiro clássico era uma resposta a um touro diferente, é isso? Pode ser. O toureiro clássico era um estilo de toureiro. Como na nossa vida há um fato clássico e um fato moderno, mas o fato moderno está dentro das bases do clássico. Só que depois tem as calças mais justas, é mais cintado, é isto e aquilo. E o touro é a mesma coisa. O touro moderno está dentro do clássico. Só que está mais adaptado aos nossos tempos. E o Manuel ainda há bocado falava também na evolução do touro, não é? Que evolução foi essa? O que é que mudou no touro? O touro veio à procura, ou os ganadeiros vieram à procura das necessidades do toureiro, dos toureiros. E se não houver evolução do touro, o que é que acontece a esses ganadeiros que não queiram evoluir as ganaderias? Não conseguem vender os touros. Como algumas ganaderias emblemáticas que ficaram sempre no lugar delas, as outras têm de evoluir de acordo com o que os toureiros querem e são capazes de fazer e vão fazer aos touros. Claro, às vezes há excessos de evoluções e cai-se
naquela terceira pergunta, ou segunda pergunta... Do touro é um adversário, é um colaborador. Pronto, eu acho que tem de ser nem tanto para uma ponta, nem tanto para outra. O touro tem de ser sempre um adversário. Tem de haver respeito, tem de haver medo. E o público só está satisfeito se estiver na bancada e tiver medo. Se eu na bancada começar a achar que também sou capaz de fazer aquilo... Deixa ter interesse. Se achar que aquilo é que está combinado, não é? Não, ou se achar que sou capaz. Que é o pior que pode haver. É a gente achar que também é capaz de fazer aquilo. Se me puserem lá num cavalo, eu também faço aquilo. E se eu cá estiver em cima e tiver medo, por isso é que não é um colaborador e é um adversário. Na minha opinião, é o que me parece. A função do touro é dificultar a vida ao toureiro. O toureiro depois tem que ter argumentos, tem que ter cabeça, e tem que ter argumentos técnicos para conseguir dar a volta ao touro. E aí é o toureiro. E artísticos. Isso é, o Para artístico divertir, já vem, para já é divertir o público. sim, mas Para a gente primeira querer parte, ver. na essência de tudo isto era conseguir, no fundo, torear o touro, tinha que ter estes argumentos, senão não conseguia. E depois a seguir vem, recria-se, adorna-se, diverte-se e diverte o público. Mas se o touro passar a ser da mesma equipa, isto deixa de ser uma corrida de touros e passa a ser outro espetáculo diferente. Passa a ser outro espetáculo diferente. Por isso o touro tem que ter sempre o papel fundamental de ser adversário, tanto que isto chama-se uma corrida de touros, não se chama uma dança de touros, uma corrida de cavalos, ou o nome principal é o touro, não é o cavalo. Não é? Quando vão... Isto gira tudo à volta do touro. O touro é como é o senhor de tudo isto. Quando vão à praça, vão ver o quê? O que é que os motiva a ir a uma corrida de touros? É tudo. É o toureiro, é o cavalo, é o touro, é o conjunto, é as cores, é a alegria que a corrida tem. É um conjunto de situações, não é? A mim, essencialmente, o que me faz lá ir é aos cavalos. Porque eu sou aficionado aos touros desde que ponho a cavalo, desde que meto a cavalos. Claro, as corridas a pé não me divertem o mesmo que me divertem a cavalo. Portanto, o que quer dizer que eu sou muito mais aficionado ao cavalo do que ao touro. O que não quer dizer que não gosto de ver uma corrida boa de toureiros a pé. Mas, a mim, o que me faz ver as corridas, e eu 95% das corridas que vejo por ano são a cavalo, 95 ou 98. Tu és criador de cavalos toureiro, então tens... Está bem, mas gosto mais. Foste sempre mais E sou aficionado aos touros porque há cavalos. Claro. Porque se não houvesse cavalos... Conjunto, no fundo tem que haver Bem, se não houvesse, não seria corrida de Mas nós aqui também estamos a falar também da nossa corrida, não é? Sim, da lida portuguesa. Que tem sempre cavalos, não é? Claro. Mas no seu caso, o que é que em particular lhe interessa? É a linha dos cavalos? É a maneira como os colocam? É a qualidade dos cavalos. Sim. A genealogia dos cavalos é uma coisa que está escrita num papel. Isso pouco me diz. A mim o que me diverte é ver a qualidade que o cavalo tem com o cavaleiro A ou B. E qual é as capacidades toureiras, até muito mais do que físicas, do cavalo, e como é que ele é capaz de dar a volta a certas situações que o toureiro submete. Isso é mesmo o que me diverte a sério. Porque o próprio cavalo também foi sendo selecionado, não é? Não é só o touro. O cavalo também evoluiu para um toureiro diferente, ou não? Sim, ao longo dos últimos 100 anos, 50 anos. Sim, o cavalo tem no nosso cavalo em Portugal, de touros, sobretudo, não é? o cavalo de touro evoluiu muito graças ao touro, não é? Claro. Pronto. Mas o cavalo hoje em dia é completamente... A nossa raça existe, descende do tempo dos cavalos de guerra, e a seguir, por exemplo, comparando o nosso cavalo com o cavalo espanhol, a nossa sorte em Portugal evoluiu. É que houve sempre corridas de touros e os cavalos foram usados para isso, e em Espanha deixou de haver corridas a cavalo e passou só a haver a pé, e o cavalo deles caiu num adormecimento, numa falta de qualidade. Tanto que os toureiros espanhóis, os regionadores espanhóis, que toreiam a maioria em cavalos lusitanos ou cruzados de lusitano, que é aí que se procura ainda capaz de fazer isto. E faz uma seleção cada vez mais aprimorada do cavalo, não é? Com mais escolha, com mais cuidados, pronto, estas facilidades das evoluções, das técnicas reprodutivas, das inseminações, das transferências dos embriões, deixam-nos um naipe de possibilidades de escolha de fazermos o que queremos, quase.
Mas É tu preciso depois também ter sorte. Estavas No a- que é Claro, que acontece claro, no claro. fim, não é? estavas a dizer da genética, mas a genética também conta muito, não é? Não, eu não digo a genética, eu digo a genética quando é do peito tal, isso é Não, aquilo que foi mas, escrito mas, no há- papel. mas cada vez Não há é uma... só por ser filho do Não. melhor. Não é só por Nem ser mais. filho, mas não há dúvida que essa seleção também tem bons resultados, não é? E é o, Claro, e claro. é o que acaba por toda a gente fazer, que criar boas famílias, para das boas famílias tentar sair os melhores resultados possíveis. Nem Agora sempre nem sempre bate certo, não é? Nem sempre bate certo. Pois, claro, Mas, como tudo que é genético. mas tem que se ir por um caminho para tentar lá chegar. Porque depois há o trabalho, há o cavaleiro, há a equitação e tudo isso também modifica e altera muito o cavalo para melhor. no caso da criação concreta, ou há uma paixão desmedida, O que nos leva à terceira pergunta, não é? ou há uma paixão desmedida, hoje não tem hipótese nenhuma. Porque a gente cria um cavalo para ser um cavalo de touros. Nesse mesmo dia, quando ele está capaz de ser montado, ou já montado, aparece um estrangeiro e dá com a vontade mais do dobro do dinheiro do que um toureiro tem capacidade de poder pagar. O negócio é muito mais aliciante para o estrangeiro do que para o Isso- nosso mercado Isso taurino. sempre foi assim? Ou é uma coisa de agora? Não, já há uma Eu acho já. que foi sempre assim. Só que antigamente o negócio dos touros, o mundo dos touros mexia com mais influência, não é? Portanto, tinha mais dinheiro. Tinha Havia mais mais. peso na sociedade, havia mais gente, havia mais toureiros, havia mais E há aficionados. mais facilidade do estrangeiro vir a Portugal escolher um cavalo e comprar um cavalo. E a divulgação da nossa raça está para o mundo inteiro. De antes era cá. E não há dúvida que se a gente olhar ao dinheiro, esquece. Nunca punha cavalos nos Não, touros. nenhum. Mas continua a pôr, não é? O que é que Claro. faz pôr? A paixão tem. Paixão. Porque isto se não viver de paixão, e eu acho que o mundo dos touros em Portugal vive um bocado de paixões. Viva, isto é um Porque é negócio. muito complicado, começando pelos ganadeiros do Touro Bravo, continuando nos cavaleiros, passando Toda- pelos cavaleiros, pelos cavalos, é por tudo. Toda a engrenagem taurina é uma engrenagem Isto não gera que dinheiro. gera muito pouco Ou é dinheiro. amador ou dá prejuízo, não é? Isto Isto gera vai- muito pouco dinheiro. Ainda vai sobrevivendo, mas com dificuldades. Com dificuldades. Tem de haver Muitas muita paixão. dificuldades. Tinha um tema que me interessa também, que é, às vezes falamos do toureiro, como estávamos a falar agora, de um ponto de vista mais teórico, não é? De uma ideia ou de uma maneira de fazer, mas há outra maneira de pensar na coisa, que é como pensar nas pessoas que marcaram, não é? Quem é que são os toureiros do vosso tempo, não é? Quem é que são o toureiro que marcou a altura em que começou a ir a corridas, ou quem é que marcou mais recentemente? Quem é que querem destacar? A mim, isto está muito dito e muito repetido. Há três marcos, eu vi os três Claro. ainda torear. Sr. Anúncio. Sr. João Anúncio, o Mestre Batista e o João Moura. É os três grandes marcos do toreio a cavalo. O Sr. João Anúncio durou até muito tarde. O Batista acabou muito cedo, morreu com 45 anos, se eu não me engano, foi a perto disso. E o João Moura, que por juízo vai acabar tarde também. Mas cada ele, só de interromper, o Sr. João Anúncio teve uma coisa muito importante, que na época dele foi o homem que fez com que se começasse a torear o touro puro, exigiu o touro puro, porque antes dele e no princípio dele os toureiros toreavam touros corridos, por isso o toreio a cavalo era uma Daí a uma evolução. coisa muito difícil e muito complicada. Imagina o que é um touro corrido dentro de uma praça, a ver bem as capacidades Já sabia o que vinha. técnicas e o que eles tinham Portanto, para conseguir fazer aquilo. Portanto, aquele toureiro mais clássico que estava a dizer há pouco, tourear de frente e tal, era uma Parte. coisa mais difícil, não é? Parte a seguir ao touro puro, porque Não era possível, com como um se touro- chama agora o toreio clássico, fazer nessa altura Claro, das o touro genitores. não permitia. Depois o Sr. João Anúncio marca, exigindo o touro puro, e a partir daí a evolução do toureio a cavalo é brutal. Depois vem, como o Manel disse, o Mestre Batista com um toureiro mais irreverente, que choca um bocado com o classicismo na altura, até na maneira de vestir, na maneira de estar em praça, na maneira de se relacionar com o público, em tudo isso. E depois vem o Moura, que é uma coisa genial, um toureiro genial que apareceu e que deixou aí sementes por todo o lado até E aos o Moura dias de hoje. como é que classificaria? Dentro destas duas linhas é... É um revolucionário. É. Cada um é revolucionário à época em que apareceu. O revolucionário é em relação ao que estava, até isso, o João Anúncio.
Mestre Batista, revolucionário, até o que estava aí. João Moura, revolucionário, até o que estava aí. É a maneira de lidar os dois, a maneira de estar em praça, como o Alberto disse bem, não só a maneira de torear, mas a maneira de se relacionar com o meio. E de lá para cá, porque é que não destacamos mais nenhum nome? Não, pois há outros. Ou quem é que Muitos. destacam? Para mim, destaco. Há muitos bons. Houve muitos bons. Temos o João Ribartelos também, temos o António Ribartelos, que é realmente o toureiro, o bastião do classicismo ainda hoje em dia. Que tem a sua escola nesse caminho. E depois houve tantos bons, houve o Salgueiro, houve o Bastinhas, houve uma quantidade de toureiros tão bons que no fundo agora que seguiam muito no meio. Pois já íamos falar nesses mais recentes. Que é o Pablo e o Ventura, o Pablo Hermoso e o Ventura. São dois, um é português, aqui de perto e tudo, o outro é espanhol, que vêm, por isso é que eu chamo o Moura ao revolucionário e aí ele se calhar não chama revolucionário, vêm beber na maneira do Moura, principalmente o Pablo, que foi aluno do Moura, e ele próprio, nem preciso dizer eu, que ele próprio diz que com quem aprendeu muito, eu por exemplo conheci o Nagolgan, com o Moura a dizer, é um espanhol que quer ser toureiro. Miúdo? Miúdo não, o Pablo já começou já com alguma idade. E se a gente disser se o Pablo é bom ou não, claro que é bom. Se me perguntarem se ele revolucionou, em Espanha revolucionou porque teve uma força que nenhum teve. Mas em Espanha marcou uma escola acima de tudo. Mas marcou, uma escola. Mas se a gente, pelo menos na minha opinião, ele vem beber ao Moura as revoluções do Moura, se calhar aperfeiçoando, estilizando, fazendo umas coisas, e depois aparece um Ventura, que é agora os dois que têm mais força, mais irreverente, mais inconformado com as situações e também a dar o seu cunho. E que atualmente tem os dois que mais força têm. E como é que vem isso de as duas figuras assim, da atualidade fazerem carreira, ou seja, as duas figuras do Toureiro a Cavalo fazerem carreira fora de Portugal? Não, eles teoricamente são espanhóis, não é? Mas eu acho que cá em Portugal eles têm outra projeção porque eles estão em Espanha e o mundo taurino em Espanha é brutal em relação ao nosso, não é? E até mesmo a parte financeira para os bons, aquilo em Espanha gera dinheiro de uma maneira diferente do que cá em Portugal. Mas depois cá em Portugal temos o Ginja, temos o Moura, temos uma série de gente nova. Mas Portugal sempre gostámos de falar de Portugal como a pátria do Toureiro a Cavalo. Ainda é? Ainda marca. Já está mais dividido, ainda mas não marca há dúvida que ainda é. Antes os toureiros melhores tiveram sempre cá, historicamente. E vinha cá tudo a aprender. E tinha a influência do cavalo e toda essa tudo. parte. Mas eles são montados em cavalos de cá. Exato. Os dois. Agora não há dúvida que acontece. E são coisas que acontecem. Isso é os altos e baixos mas que fatores é que podem ajudar isso? É o poder económico, é a diferença de poder económico entre a festa espanhola? O artista não triunfa por ter mais poder económico ou menos poder económico. E temos o caso do Ventura, que não tinha poder económico nenhum. Hoje em dia há de ter a sua vida, mas o Ventura não vingou por ter poder económico. Isso aí é que não há dúvida nenhuma. Mas o mundo do espetáculo em Espanha tem uma força diferente que os atrai para lá. Não, ele fez carreira em Espanha. E muitos histórias portugueses também andaram em Espanha. O Moura, incluindo o Moura, não é? O Moura fez carreira em Espanha. Fez carreira em Espanha, quando veio cá, saiu daqui a miúdo e chegou cá de figura. Há corridas que ficaram marcadas na altura dele, que ainda as pessoas ainda hoje em dia falam delas, como uma célebre corrida dos comandos, onde Manuel Jorge de Oliveira, em 77, onde Manuel Jorge de Oliveira tirou a alternativa, ficou marcada por coisas que ainda hoje se falam. E não há dúvida, por exemplo, houve bons toureiros em Espanha, mas não, os nossos tiveram sempre por cima, e agora não é tanto assim. A escola estava cá, na altura, nessa época a escola era cá. E eles vieram à escola. E eles vieram à escola, aprenderam e foram muito bons alunos. E depois seguiram para a Espanha. Superaram o professor. E depois em Espanha, não é preciso, o dinheiro ajuda a formar um toureiro. Só que se não tiveres nada lá dentro, não é o dinheiro que te vai fazer. Mas se tiveres algum dinheiro, tens possibilidades de poder
romper mais Mas facilmente. a gente fartou-se de ver O Ventura, pessoas com dinheiro que não romperam de maneira não nenhuma. tinham E o caso do aptidão, Ventura, que não tinha dinheiro, rompeu completamente. rompeu, mas depois a seguir tinha retorno económico na profissão em Espanha. Claro, sem dúvida. E cá em Portugal... Por estar em Espanha. Eu penso que sim, que é por estar em Espanha, porque em Espanha há outra capacidade para poder pagar aos toureiros, principalmente nas praças de primeira. Claro. Pronto. E nos pueblos eles Também já recebiam. Portanto, os ayuntamentos de Espanha financiavam muitas corridas com 2 de dezembro, não é que eu tenha estado Não familiarizado. havia ajuda, mas havia isso veio abaixo tudo, isso acabou tudo. Há pouco, queria pegar estava-me a tentar lembrar, queria pegar numa coisa que o Manuel disse logo ao princípio, sobre haver 95% das corridas em Portugal, não é? Em Portugal, não na maior parte, mas cada vez mais há uma tendência de fazer corridas mistas, não é? De trazer as figuras espanholas a fazer para encher uma praça, faz-se uma data em que numa localidade fazem-se 3 ou 4 corridas normais à portuguesa e depois faz-se uma corrida mista para encher a praça. Acha que isso... Eu acho que não tem acontecido isso. Mas acha que ajuda ou que prejudica? Era a minha questão. Eu não sou doutor a pé. E nunca tive vergonha de dizer que não era. Dou-me bem com uma série de toureiros a pé, mas não sou doutor a pé. Eu acho é que isso não acontece. Eles tentam, porque há muita gente que se diz aficionada, inclusivamente os aficionados que são do toureiro a pé falam muito no café, mas quando chegam à altura de ir à praça e de comprar um bilhete, a gente depois não os vê lá. Vão ao Badajoz. E as tais corridas que fazem para encher, elas não enchem. E a gente tem factos concretos. Aqui em Cruxa, uma máxima figura, como é, ou foi, porque se retirou agora, o Júlio, esta corrida tinha que ter arrebentado pelas costuras. E aleijou a empresa que deu a corrida. Mas, Manel, só dizer uma coisa. Em relação à tua pergunta, antigamente era um modelo muito recorrente a corrida mista em Portugal. Antigamente no tempo do tio David e deles todos. Antigamente há 40 anos. Não, há mais. Há 60 anos. Pois. Havia muita corrida mista. Aliás, havia mais até corridas mistas, quase, do que corridas só integrais de cavaleiros. Porque também em Portugal, nessa época, havia uma série de toureiros a pé da alternativa que deixavam água na boca aí às pessoas e tinha muita força esse género de corridas. E o público, o povo em geral, gosta da corrida do toureiro a pé, gosta de ver o par de bandarilhas, gosta de ver aquilo tudo. Pode não ter o conhecimento muito aprofundado, mas gosta de ver. Era uma corrida muito interessante. Agora é que estão a fazer este modelo de corrida, que é uma corrida mista, mas é diferente. É uma corrida mista em que há pouca competição. Porque trazem só um matador de touros e normalmente são 2 toureiros a cavalo. Quer dizer, o matador de touros vem numa situação mais confortável. Brilha sempre. Pronto. Não é? Isto são coisas que as empresas vão tentando inventar para tentar dinamizar e para variar um bocadinho o panorama taurino português, que também é curto e é difícil de fazer coisas diferentes. E há uma coisa que também foi importante antigamente. Era empresário da primeira praça do país, Manuel dos Santos, que era matador dos seus méritos indiscutíveis, Claro. e que era do toureiro a pé. Atenção aí. Portanto, fazia muita força. E tinha força, e a Praça do Campo Pequeno mandava em Portugal. E as corridas televisionadas eram as do Campo Pequeno. E o Campo Pequeno ditava leis para o país, em termos taurinos. Tinha 5 ou 6 matadores bons que competiam entre eles e que as pessoas gostavam de ver, por isso o espetáculo era aliciante. 2 a pé, 2 a cavalo, havia competição para todos os gostos. Vamos lá. Também há uma coisa que hoje em dia as pessoas aguentam menos. 8 touros. Não. Isso está fora de questão. Isso... Os 2 a cavalo e 2 a pé dá no mínimo assim, para 7 ou 8. Porque antes dos 8 eram 12, por isso quando passou para os 8 já foi menos, não é? E eu ainda apanhei muito tempo de corridas de 8, e havia uma corrida carismática que era sempre em agosto, no Campo Pequeno, chamada Corrida da Imprensa. Sim. Que metia sempre 2 figuras de Espanha, ou um bonde de cá e uma figura de Espanha e 2 cavaleiros. Mas isto há 50 anos ou há 45 anos, mas já era essa corrida. E depois na moita metia mais outra, mais uma ou 2, e em Vila Franca. E acabava aí. Porque Santarém
Já muito pouca vez a gente via corridas com toureiros a pé. Havia um caso especial. Só no outro Mas tempo aqui, mais antigo, como eu estava a dizer, Antes- depois mudou tudo, deixou de há haver mais de toureiro, 50 anos. deixou de haver tantos toureiros a pé e mudou e as coisas evoluíram noutro sentido, modificaram-se. E hoje em dia, o que é que acha que explica o caso, por exemplo, de Cruz ou de outros sítios onde às vezes, como estava a dizer, que trazem grandes figuras e... O caso de Cruz, na Eu- minha opinião, é um caso especial. Foi aproveitar uma situação de uma grande figura se despedir para fazer um boom. Uhum. Acho eu que não resultou e que quem montou a corrida não se lembrará de fazer isso muito mais vezes, na minha opinião, claro. Porque tinha tudo para que aquilo enchesse e parece-me que em termos financeiros a corrida não correu bem. Portanto, não será exemplo bom e Mas- não vão copiar esse exemplo porque Mas isso não resultou. acha que revela alguma coisa de uma mudança no público, de um desinteresse? Ou de... Porque é que o público que não vem aqui depois faz quilómetros e quilómetros e vai ver o rally sei lá, Espanha. a qualquer lado em Espanha, não é? É, sim. Todos sabemos, há uma coisa que a gente sabe, o toureiro em Espanha mata mesmo, e são touros a sério, É. e a gente tem a facilidade de hoje ver as corridas todas de Espanha, das veias grandes da televisão, e o touro mata e tem os pontos, e chegam aqui, a gente viu aqui na corrida de Cruz, que touros é que apareceram, e os touros têm os cornos cerrados por meio. Pronto, mas os É cornos realidade. cerrados é obrigatório que É sejam aquilo que cerrados. tu quiseres. Agora, E lá é obrigatório o não problema mexer. é que há uma discrepância muito grande depois. É que enquanto tu vais ver o Júlio a Sevilha, vê-lo com um touro contrapio, com categoria, com imponência, já sabes quando eles vêm torear a Portugal, normalmente exigem outro tipo de touro. E o público português também já percebeu que quando essas figuras cá vêm, normalmente saem defraudados da praça porque o touro que o toureiro espanhol exige não tem qualidade para ser toreado por eles cá. É o tal Nomeadamente impacto. E o que não tem- aconteceu na Praça Touros Cruz. E Não é? não tem picadores também. Eu também não quero, no sítio, eu também não assim, quero que ele toda. traga um touro para lidar em Madrid com 500 quilos, mas há o mínimo dos mínimos. E há uma discrepância no touro e há uma discrepância depois também muito grande no que pagam a uns e no que pagam aos portugueses. Porque acabam por trazer cá os espanhóis que são tão figuras em Espanha como os nossos portugueses cá são figuras em Portugal, e depois um ganha um montante e os outros ganham um montante completamente diferente. Aquilo não há ali. Mas isso é o mercado que regula isso. Pois, mas Tu se puderes vender uma coisa por 10, não vais vender por claro, 5. mas a gente tem que Claro. devia proteger mais os nossos e nessas coisas. Pois Traz o espanhol para ser o atrativo para mexer e às vezes esquece que Mas o dinheiro não chega para tudo. Pois. Sabes isso? não chega, nem pensar. Portanto, o dinheiro isso não é que eles chega perdem. e vai por prioridades. O outro ou lhe dão tanto ou não vai. E não Mas se é- preocupa de não vir. Mas acima, E o nosso quer ir. mas acima de tudo, o que eu noto é que as figuras espanholas, quando cá vêm a Portugal, defendem-se muito em relação ao touro. E isso depois é prejudicial. Mas tu Para o sabes público também, português. mas tu também sabes que uma das razões, não sei se chega, é os touros não serem picados. Completamente. Eu acabei de dizer que não E pode por ser não, o touro. por não serem picados tem que ser um touro mais macio e... Não, tem que ser. De outro tamanho, principalmente. Do tamanho, mas não pode passar do tamanho mínimo, né? Claro. Normalmente isso acontece e as pessoas não gostam e depois não vão. Depois não vão, porque já sabem, se eu quiser ver o Júlio, vou vê-lo. A sério? A sério, vou vê-lo E em hoje em Espanha. dia- E hoje em dia toda a gente vê Daqui na a 3 televisão. horas e meia, uma E pessoa vês tem na que vir 8, 2 televisão. horas E de tempo, vês na televisão. E vês na Claro, televisão. claro. A mim interessava-me, se calhar, antes de dar o espaço a que tragam outro tema que tenha ficado por falar, voltar ao tema, só porque acho que ficou, não o fechámos completamente, o tema da evolução da seleção. Não ficou claro para mim o que é que acaba por selecionar o quê? É a evolução do touro. Quem é que é o motor da evolução, não é? É o homem, É o sempre. público que puxa o touro e o É o touro puxa o toureiro. cavalo? Ou é... Em Portugal como é que tem sido? Não é? É o homem. O O Alberto homem, disse bem. É quem, o homem. quem manda nisto, quem pensa é o homem no meio disto tudo. O homem. Mas procura- qual homem? Qual homem? Não é o essa a homem, minha pergunta. O, O artista. o artista, o homem. O toureiro. O toureiro. Faz a corrida. O homem toureiro. pensa, cada vez quer um touro que lhe dê mais qualidade para ele exprimir o que lá vai dentro e a técnica que tem e tudo aquilo. E para isso, cada vez Havendo exige. só contra isso o travão do público, Pronto. por causa daquela pergunta se é um adversário ou se é um colaborador. Para o toureiro, se calhar, deve ser um colaborador, para nós, público, deve ser um adversário. É aqui é que
Não, há eu uma penso... penumbra, Certo. conforme o estado o sítio em que cada um se senta. Eu penso que o toureiro não quer o toureiro sente o touro como um adversário, e se deixar de sentir o touro como adversário, Mas deixa de ter respeito ao touro. Gosta é de ter gosta um que touro ele que esteja- colabora que ele o seja mais um possível, colaborante. colabora o mais possível com ele. Gosta de um touro que lhe permita brilhar, não é? Com certeza, mas isso é natural, não é? Mas Só eu não go- faz mas isso eu quem não gosto- pode. Bem, há toureiros que se especializam, digamos Pronto, assim, mas isso é porque em também touros. há ganadarias que mantêm essa linha e alguém tem que custodiar e tem que haver sempre gente para tudo. Agora, a evolução do touro é feita na base das exigências do toureiro. Da evolução do toureiro. Foi sempre o toureiro é que, porque O homem é que manda, como tu disseste, sou e criador bem, de touros. o homem pensa. Se eu faço um touro só ao meu gosto, se ninguém mais gosta dele, é só para eu olhar para ele, não é? Pois não o consigo vender a ninguém. Por isso o touro tem que ser um conjunto, tem que ser a meu gosto, mas também que os toureiros que estão no ativo nesse momento o gostem Querem de torear, mesmo. que é para quê? Para tudo o que nós criamos tenha a porta aberta para ser vendido, assim como o Manel nos cavalos, todos os cavalos que ele cria para torear, quanto mais as pessoas gostarem deles, mais facilmente ele vai conseguir vender os cavalos. Por isso. Não sei, tinha interrompido. Não, eu acho que o Alberto, o princípio da definição é o que está mais certo. É o homem é quem pensa e é quem faz evoluir as coisas e quem faz evoluir as seleções. Isso aí, não há dúvida, na minha opinião, não há dúvida nenhuma. O homem é que manda. E depois o público vai ou não atrás da público ideia é o- e pode é o júri. retrair. O público é o júri. O público é Pode o júri. retrair ou não o toureiro em certas evoluções. Isso é uma ideia interessante, não é? Como se Mas houvesse o- um trabalho conjunto do toureiro e do É o ganadeiro. juiz, como, Acaba por ser. é o juiz, como o Alberto disse bem. O público é o juiz. E nada melhor para julgar do que ir comprar o bilhete ou não para ir ver. Aí é o julgamento absoluto. Se o público gosta muito, mas não comprou o bilhete é porque não gosta. Claro. E o homem depois tem que ir selecionando a maneira de ser cada vez mais fácil para ele, mas nestes casos específicos deste espetáculo também não o pode querer fácil e fácil demais, porque se acontece. nós na bancada começamos a sentir que tudo aquilo é fácil e acabamos a corrida, em vez de estarmos a olhar para o lado, para baixo, estamos a falar uns com os outros à conversa, é porque o que se passa dentro da praça tem pouco interesse. Não é cativante. Por isso, o touro tem que ter a tal toriabilidade, tem que ter a tal cooperação com o toureiro, mas ao mesmo tempo tem que dizer sempre, tem que chamar a atenção ao toureiro e dizer assim: atenção, não te esqueças, olha que eu estou aqui, eu estou a ir a onde tu me Tem que mandas, manter- mas se tu te distrais, Tem que eu manter dou-te uma cambalhota. Tem que ter a agressividade. Pronto, é isso, é dizer ao toureiro: olha que se tu te distrais um bocadinho, eu vou por cima de ti. E o toureiro aí irá dar-lhe a volta ao pé ao cavalo da maneira que ele achar melhor. Então será que se pode dizer que um dos remédios que a festa precisa é um bocadinho de emoção? Ou não? Ou seja, o que é que podemos fazer para voltar a puxar pessoas a interessar? Há uma coisa que é importante. Aqui há uns anos poucos espetáculos haviam e poucos entretenimentos haviam e as corridas de touros eram o ex-libris do espetáculo. Hoje em dia qualquer pessoa tem acesso, tem mais opções, e os computadores e essa coisa toda, que é um mundo infindável, e tem muito mais coisas, muito mais casas de espetáculo, muito mais tudo. Por exemplo, no teatro é parecido com os touros. Portanto, estavam sozinhos e agora não. A concorrência é grande. E não há dúvida que se não houver um renovar e um criar de um apetite novo, isto vem para baixo. Mas e é o que tem acontecido. nós temos reparado que agora nos últimos tempos tem havido uma preocupação no touro, acima de tudo na apresentação das corridas. E muitas empresas têm recorrido ao touro para valorizar os espetáculos que vão dar. É claro que os touros depois têm que ter toureiros para os torear, mas houve uma procura de valorizar muito mais Passar a imagem da a imponência marca do touro, o ferro do touro, esta ganaderia A, B, C, D, que são consideradas talvez ganaderias com mais dificuldade. Essas ganaderias tiveram que agarrar nelas e pô-las aí todos os dias ou mais vezes para despertar a tal chama que se estava a apagar. E daí a procura tem sido por aí, tem ido à procura do touro e os toureiros têm-se entregado a isso porque têm dado a cara e têm toreado tudo em todo o lado. Alguns. Está bem, mas a maioria
a maioria vai e as coisas têm corrido bem por causa disso. Tanto que nós vemos que ultimamente as corridas têm tido o seu público e têm sido interessantes as corridas. É porque alguma coisa está a chamar para as pessoas irem às Sim, praças, há uma não é? tendência de aumentar o número de espectadores outra É vez, porque não é? o espetáculo está a ser mais atrativo, ou então as empresas estão a conseguir montar espetáculos valorizando mais o touro e conseguindo chamar as pessoas para aí. Agora, Eu há bocadinho falei numa coisa que eu acho que é muito importante para as situações atuais. O campo pequeno, quer a gente queira, quer não, é o motor, é o mundo da tauromaquia portuguesa. E o campo pequeno, no estado em que está, é péssimo para a tauromaquia portuguesa. não ajuda. Aquilo dava, não sei se dava 15 ou 20 corridas, não estou preciso do que é que dava, 15 dava com certeza, e agora dá 4. Faz falta. Faz falta, todos nós, aficionados, gostávamos de ir, aquilo fazia parte do programa, ir à quinta-feira ao campo pequeno. Mas qual era o papel do campo pequeno? Qual era a função? Era Não para o público, não é? Mas para a festa, o que é que para os fazia? toureiros. Primeiro, Era para os experimentar toureiros- mais? Para rodar mais? Para... Não. Era o que dava, Era o o que te dava ex-libris. tudo. É o ex-libris do nosso toureiro. É um dos toureiros que faziam tudo por tudo para estar bem. Onde queriam torear de toda a maneira, onde os ganadeiros mandavam o melhor que tinham, onde o público se predispunha para se divertir, aquilo tinha um ambiente fora de vulgar. E conseguia-se. E durante muitos anos aquilo correu bem. Correu bem. Mas depois aconteceu o que não interessa para aqui o que é que se passa. E se quiser trazer, interessa. O que na realidade acontece é que há 4 corridas por ano em Lisboa. E os tais antitaurinos e essa gente têm mais força e os presidentes da Câmara não se querem ser meio contra. É uma realidade. Chegaram a arrancar as placas em Lisboa que indicavam praça de touros no mandato anterior. Uma série de coisas. O campo pequeno. Mas o campo pequeno faz falta, a mim pessoalmente, como aficionado, mais do que qualquer praça do país. A praça A ou B é muito aficionada e tem muita afição e tem muita gente, mas é indiferente. Lisboa é Lisboa. Lisboa a gente gosta. E não há ninguém português que não goste de ir aos touros ao campo pequeno. Aquilo tem um ambiente, aquela obra da requalificação da Praça de Touros é fabulosa. Aquilo foi fabuloso o que ali se fez. E pronto, e aquilo virou uma casa de espetáculos. E não só uma praça de touros. Eu não acho mal nenhum que hajam lá os espetáculos todos que quiserem, é-me completamente indiferente. O que eu fico triste é de haver 4 corridas por ano lá e tenho pena. Tenho pena que faz falta ao meio taurino nacional. É o mesmo que quiseram fazer agora no México, foi fechar a Praça do México. É o mesmo que querem fechar a Praça de Madrid. É igual. Isso prejudica. É um centro que dá força às outras, não é? Dá força, reboca o meio taurino em Portugal. E não há toureiro nenhum que não sinta o triunfo de Lisboa diferente do que sente outra praça qualquer. O campo pequeno é a praça mais importante do país. Dá e tira. Por isso, tu queres lá ir sempre, não é? Como toureiro, ou como qualquer outro interveniente na festa dos touros. E aquilo é o que te dá um triunfo no campo pequeno, abre as portas para outras praças e o fracasso no campo pequeno também fecha um bocadinho. Por isso aquilo é o termómetro, não é? O sítio onde toda a gente quer ir, onde toda a gente quer estar e onde toda a gente vai dar tudo por tudo naquele dia. Pronto. E para o público é a mesma coisa, para nós aficionados. Toureiros, forcados, tudo. E o público é a mesma coisa, vai lá com vontade de ver a melhor atuação E de se divertir. para se divertir e para bater palmas e para projetar os toureiros e para os ajudar a andar para a frente também. Agora, é o que o Manel diz, aquilo praticamente fechou o campo pequeno. Tem umas corridas, pronto, são 4 corridas, não dá oportunidade aos toureiros todos lá irem, não é? Por isso, e teoricamente no campo pequeno, os bons deviam de lá ir mais que uma vez, porque é o António Ribeiro Teles chegou lá a torear ou 6 ou 8 vezes no mesmo ano. E era uma praça, dava uma força brutal e os toureiros tinham uma sede de ir ao campo pequeno brutal, não é? Uma sede enorme. Pois, mas as coisas mudaram nesse aspecto, as coisas mudaram e vá lá ainda haver 4 já não é mau. Depois passámos de uma semanal lá todas as quintas-feiras para isso para política misturada com tauromaquia, não é? Pois. É tudo junto. E depois dá nisto. É um tema interessante também. Não é? Política misturada com tauromaquia dá tauromaquia sempre a perder. Mas isto não deixa de ter graça, que há muita gente
grandes aficionados dos mais diversos partidos políticos que há. Por exemplo, aquele Manel Alegre era Os comunistas, do PCP. O Jorge Sampaio, que era PS, super aficionado. Então, e o Soares. Soares. E o Partido Comunista foi sempre o grande defensor da festa dos touros em Portugal. É verdade. verdade. Sem dúvida. Não, sem Porque dúvida. ele- Era a festa é. do povo. É. Só que isto já não. Já é um tema que nunca mais Acho que se calava para não, falar. é um bom tema e Acho que vale a pena estão já convidados entrar para por falar aí. sobre ele se quiserem. Esse é mais complicado, esse já tem de meter. Estamos muito perto das eleições. Não, e tem de meter as pessoas que são do meio da política e onde se misturam as coisas do Sim. espetáculo com a Acho política. que estávamos no bom caminho e se calhar queria pedir a cada um, antes se quiserem, depois dou a oportunidade para fecharem como quiserem, mas para fecharem pelo menos com o que é que acham que podia ser a reviravolta dos nossos tempos, não é? Se calhar pegando em coisas que já disseram aqui, como o Sr. João Núncio fez na altura dele de exigir o touro puro ou das morinas, ou o que cada um foi revolucionário na sua altura e trouxe qualquer coisa que prendeu o público outra vez. O que é que nós podíamos fazer ou o que é que está aí para rebentar que... Como o Alberto disse, e com toda a Para acabarmos numa nota positiva, não é? tem de nascer do toureiro. E tem de ser o toureiro a criar qualquer coisa que a gente tenha vontade mais de ver do que o que a gente viu até agora. É criar coisas novas, coisas que a gente não viu. E as revoluções do toureiro fizeram-se a criar coisas novas. Ou fazer as que já existem feitas com outro rigor, por exemplo. Uma das coisas que eu noto hoje neste chamado toureiro moderno, não sei se é correto chamar toureiro moderno ou não, é o toureiro contemporâneo dos nossos dias. Pronto. Como o touro é um animal muito previsível hoje em dia, a tauromaquia é muito previsível também. Ou seja, nós quando vamos ver uma corrida de touros, normalmente, nunca sabemos o que é que vai passar, mas normalmente aquilo é um bocadinho repetitivo e igual de umas para as outras. E eu penso que... Diz de lead para lead ou de toureiro para toureiro? De corrida para corrida e de Toureiro toureiro para para toureiro. Os toureiros são muito previsíveis. Eu sei que o A, B, C ou D, quando que toureia neste cavalo naquela altura, mete 2 ferros curtos, muda, vai buscar. É tudo muito previsível. E o toureiro não pode viver da previsibilidade, tem que viver do imprevisto. E enquanto eles não procurarem o imprevisto, o imprevisto, tem que ser tudo, tem que aparecer tudo o que é feito na praça, tem que ser pensado no momento, não pode vir estudar de casa. E quando vem estudar de casa é repetitivo e igual, e quando não vem estudar de casa é uma obra de arte, porque há momentos lindos e diferentes em cada corrida. E eu penso que se isso acontecesse mais, as corridas tinham um aliciante muito maior. Como não acontece, vamos esperar que isso um dia venha a acontecer. Muito bem. Está bem observado, É verdade. E tudo o que é previsível deixa de ter muito interesse, não é? E nós sabemos, quem vai haver muitas corridas de touros, mas praticamente sabe o que é que vai acontecer. Não quer dizer, pois o touro manda nisto tudo. E antigamente, para mim, a grande coisa de eu chamar do clássico, para mim é isso, é que antigamente não era nada tão estudado, porque o touro era muito diferente. O touro não deixava um toureiro estudar nada, porque o touro, ele estudava, chegava lá, o touro fazia tudo ao contrário, ele deixava de estudar, ele tinha que ter conhecimentos, técnica, saber os terrenos e dar a volta ao touro. E depois... Portanto, o toureiro clássico, mesmo cumprindo as regras, dava espaço a depois... Não era previsível, não sei se me estou a explicar bem, Eu mas estou a perceber, sim. o toureiro Mas clássico... estás a misturar duas coisas que eu posso contra-argumentar. Pronto, ainda bem. O toureiro moderno também tem de se adaptar a tudo o que o touro fizer. Está bem, mas E o não touro por ser- mas o touro o é toureiro mais clássico- previsível. O toureiro clássico é uma maneira de torear. Sim, claro. É como o moderno, pronto. Se calhar o toureiro clássico, sendo, como eu já disse, a base é manter mais as regras básicas que hoje em dia eles também fazem, mas como o touro é diferente do touro 2 do antigamente, é tudo diferente. E eu acho que o classicismo tem que haver... O classicismo tem que ter aquelas regras bem vincadas para executar bem. Se conseguir, consegue. Se não conseguir, olha, tem que vir outro touro para tentar no outro dia. O touro é que deverá
touro é que põe tudo no sítio, não é? Não, e é quem pode pôr isto de outra maneira. Mas é preciso que o homem, como tu disseste, Queira e bem, depois o outro. deixe o touro pôr no sítio. Porque isto é controlado por homens e os homens é que mandam e é como eles querem, ao fim e ao cabo. O touro é pura e simplesmente um animal criado para um fim, e a pessoa que o cria, ou as pessoas que influem na criação, quase que predefinem o que é que vai ser o touro. Mas isso vamos entrar como na segunda pergunta, logo quando começamos. Se o touro é adversário ou é da mesma equipa? Colaborador. O colaborador. O que é que querem os intervenientes nas corridas de touros? Que seja adversário ou da equipa? Se eles quiserem que ele seja da equipa, Todos. isto entra nesse. Perguntas a todos os toureiros e eles querem que ele seja da equipa. Mas depois entra isto tudo. Se calhar não em público, não é? Se calhar não. Está não- bem. Pois. Mas isto depois entra Em nesta. público tem mais cuidado na resposta. Sendo o touro da mesma equipa, isto depois é tudo. Transmite menos emoção. Se o touro for um adversário, eles têm, é mais difícil para eles, mas quando a coisa corre bem, eu tenho a certeza que o sabor é completamente diferente, não é? O sabor final é completamente diferente. Pior Eu acho que é- tem que haver um meio termo. O pior é a falta de sabor antes de corrida. É pá, mas pronto, isso agora cada um. Mas pronto, ficamos para fechar, só para resumir, como proposta de revolução dos nossos tempos, um irreverente qualquer, alguém que traga uma coisa inesperada, não é? Se posso para não fazer. vir tudo tão estudado, tão pensado para fazer sempre tudo igual em todas as corridas. Deixar que saia o touro e depois o touro, cada touro tem uma livre. Um touro menos previsível e o tal irreverente que mude, que faça coisas novas. Na minha opinião, Acho que resume bem os dois. é o touro que não deixa trazer a lição estudada e o gênio que aparece Para lhe dar a a fazer coisas volta. novas. Tem que haver o imprevisto na corrida de touros. Quando não existe, deixa de ter muito E a interesse. gente também gosta de certeza que apareça um gajo a fazer uma coisa que a gente nunca viu. Claro, então, com certeza. Isso aí é ouro, não é? Isso depois isso nunca sabe. Eles estão sempre a. As grandes revoluções do toureiro foram sempre feitas por coisas que não tinham sido feitas até aí. Claro. É a novidade. É o artista aí É a que se vê. novidade, é a novidade, é a novidade. Muito bem. Não sei se queriam trazer algum tema que eu não tenha insistido. Se não, Penso que correu bem, não sei. Alberto, Manel, obrigado aos dois. Foi muito bom. Obrigado também. Obrigado.